Muito bem. Quantos querem ouvir uma palavra do Senhor nessa noite? E olha que bacana que está esse altar, quantas pessoas, causas sendo representadas aqui nesse altar. Abra comigo aí a tua Bíblia no Salmo de número 146. Salmo de número 146. Nós vamos ler o versículo 7. Quero deixar essa palavra, uma breve reflexão aí, uns 30 minutinhos, para gerar ainda mais fé no seu coração, para você no momento da oração, se apropriar daquilo que Deus preparou para você nessa noite, amém? Salmo de número 146, versículo 7, está escrito assim: Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. Ele defende a causa dos oprimidos. Quem defende a causa dos oprimidos, igreja? O Senhor Jesus, Deus defende. Vamos orar um pouquinho? Papai do céu, mais uma vez nós estamos aqui na tua presença. Nós estamos, mais uma vez, nós queremos manifestar felizes em estarmos aqui. Nós não estamos aqui porque somos obrigados ou porque não tínhamos nada para fazer. Nós viemos porque nós te amamos. E não viemos só para receber, Papai do céu, o que o Senhor tem para nós. Nós reconhecemos toda a nossa dependência de Ti. No entanto, viemos para Te adorar, o que fizemos até agora, e queremos fazer através da nossa devoção, ouvindo a Tua palavra. Mas fale conosco, Espírito Santo. Use aqui os meus lábios de uma maneira bem simples, me ajude a ser objetivo e abra o entendimento dos meus irmãos para que eles entendam não só a letra, mas o espírito desta palavra, em nome de Jesus, amém? Então eu quero falar um pouquinho com vocês nesta noite, né? Terça é mais uma reflexão, e eu quero usar o mesmo tema do culto, minha causa no altar, é o tema do nosso culto e é o título que eu dou também para esta palavra, minha causa no altar, porque irmãos, quase sempre, nós temos algo, uma causa diante do Senhor, esperando por resposta, sim ou não? Sim, você sabe que sim, né? Sempre nós estamos levando algo diante do Senhor, esperando pelo Senhor, por uma resposta. Eu sei que é muito bonito, às vezes a gente fala assim, não, eu não gosto de pedir, eu só gosto de agradecer. Eu sei que é bonito, mas eu já disse algumas vezes que soa como arrogância também. A gente fala, não, só tenho que agradecer, eu não tenho que pedir, porque a gente depende de Deus, amém? Nós dependemos do Senhor. E esse salmo, em que lemos esse versículo como base, é de autoria, né, de Davi, do rei Davi, e ele começa o salmo ministrando para a sua própria alma. E ele está, então, cantando, e ele está aqui salmodiando o Senhor, cantando e dizendo que ele não deveria e ele não devia mesmo esperar em príncipes, em governos e nem tampouco em homens. No versículo 3, por favor, versículo 3, ele diz assim, não confiem em príncipes, em mero mortais incapazes de salvar. Então você imagina Davi cantando, salmodiando, claro, inspirado pelo Espírito Santo, e ele está aí dizendo, olha, a gente não deve confiar em príncipes, em governos, em homens. E em seguida, Davi ele faz uma comparação entre a fidelidade de Deus e a fraqueza humana. Então, se referindo às fraquezas humanas, Davi ele diz no versículo 4, quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Assim é o homem, gente. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam os seus planos. Por isso que a gente jamais deve colocar a esperança no homem, esperar no homem. Então em seguida, e logo depois, Davi então, ele vai falar sobre como é feliz, como é bem-aventurado aquele que confia sua causa em Deus. Quantos vieram confiar na sua causa aqui no altar do Senhor?
Olha que no versículo 5 e no versículo 6, o que o salmista Davi, ele escreve aqui, pelo Espírito: como é feliz, bem-aventurado, aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Aleluia. Isto é confortante, a gente saber que existe um Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e terra, que quando nós levamos diante dele uma causa, ele não é indiferente a nós, ele vai julgar a nossa causa. E por fim, Davi justifica o porquê a nossa confiança tem de estar no Senhor e não em meros homens. No versículo 7, ele vai dizer assim pelo Espírito: Ele, Deus, defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. Ele, Deus, Ele é quem te trouxe aqui nessa noite para julgar a tua causa, amém? Agora, gente, Jesus, o nosso Senhor Jesus, o Deus encarnado, também nos contou uma parábola sobre a necessidade de nós colocarmos nossas causas diante de Deus e esperarmos em Deus e não nos homens. Então, em uma de suas parábolas contadas, Jesus, ele ensina sobre um juiz perverso, e nessa parábola ele fala também sobre uma pobre viúva que estava ali diante desse juiz com uma causa, perseverando para que esse juiz injusto julgasse sua causa. E é uma parábola de fácil compreensão, não é difícil você entender a parábola. O juiz iníquo e tanto essa viúva oportuna, elas são as duas personagens aqui desse texto, e eu quero meditar brevemente, nesse texto com vocês. Os que participam aí das células, nós falamos sobre isso na célula da semana passada, falamos sobre essa parábola, e vamos meditar nesse texto, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Versículo 1 está escrito: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Para quem está talvez talvez tem gente aqui que está participando de uma igreja evangélica pela primeira vez, só para você entender o que é uma parábola. É uma história onde se conta ali uma história para ensinar, alguma verdade moral ou espiritual, e no caso aqui Jesus usa essas histórias, essas parábolas, para simplificar ensinos para nós. E aqui no versículo 1, Jesus, ele já revela o propósito da parábola: o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Isto porque Jesus, ele sabe muito bem que somos muitas vezes inconstantes em nossas orações. A gente começa a orar por uma causa e daqui a pouco a gente para de orar. E Jesus então, ele começa a parábola falando sobre o dever de orarmos sempre, sem nunca esmorecer. Porque às vezes a gente foca um alvo de oração e fala: não, eu vou orar por essa causa, e a gente sabe que a causa é justa, e a gente sabe que está alinhado com a vontade de Deus, porque a gente lê a Bíblia. Só que aí, muitas vezes não acontece no tempo que a gente quer, a gente desiste, a gente fala: acho que isso aqui não era vontade de Deus não, Agora, olha o versículo 2, Jesus começa a contar a parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Então aqui no versículo 2, Jesus começa a ensinar através desta parábola que havia em uma certa cidade este juiz iníquo, esse juiz ruim, esse juiz mau que não temia a Deus e nem respeitava o homem. Ou seja, Jesus, ele já estava indicando que a tarefa da viúva não seria fácil. Essa viúva, ela teria que convencer esse juiz que não temia a Deus e nem aos homens a fazer justiça na causa dela, ou para a causa dela. E quando eu começo já a olhar essa parábola contada por Jesus, e assim como você, eu já li muitas vezes ela, já meditei muitas vezes ela,
eu já fico imaginando por que o Senhor Jesus colocou na parábola, nesse juiz que não temia Deus, nem respeitava o homem, um carrasco. E aí, daqui a pouco a gente vai ler uma viúva indefesa. E eu creio, queridos irmãos, que é justamente para nós entendermos que todas as causas que a gente coloca diante de Deus e entende, nós entendemos que esta causa é justa, nós precisamos perseverar, independentemente o grau de dificuldade. Porque a grande pergunta que nós temos trabalhado nesses últimos cultos, no domingo também, é: qual é a sua atitude diante da dificuldade? Então imagina se você fosse a personagem, ou o personagem dessa parábola, fosse aquela viúva indefesa, e que sabia que o juiz era ruim, e que ele não temia a Deus, e que ele já não julgava a causa de ninguém. Talvez você faria: eu não vou nem perder meu tempo, não vou nem perder o meu tempo. Mas essa mulher, ela não pensou assim, e é por isso que nós também não podemos pensar assim, porque às vezes a causa é difícil, e humanamente falando, a gente sabe que é difícil, mas Jesus já está nos ensinando: vocês precisam perseverar, vocês não podem ver os obstáculos. E eu muitas vezes, eu falo isso porque a gente lida, claro, com pessoas, a gente ouve muitas pessoas, às vezes a pessoa começa a orar por algo, e coloca algo de Deus, e a gente está lá ajudando a intercessão, falando: não, a causa é justa, você tem que realmente orar. Mas daqui a pouco a pessoa fala: sabe de uma coisa, isso aqui não é para mim não, desisti, chega, estou cansado. Irmãos, não agora, mas anote aí, depois você lê na tua Bíblia, lá na carta dos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 12, está escrito lá: portanto, levantai as mãos cansadas e joelhos vacilantes. A gente não pode parar, desistir. Quando a gente tem uma causa diante de Deus, a gente tem que perseverar. E no versículo 3, na parte A, diz que havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele. Então, uma viúva, assim como Jesus fez questão de colocar um juiz iníquo, ruim, perverso, como personagem aqui da parábola, ele fez questão de colocar uma viúva, a gente falou, acho que recentemente, sobre isso foi na célula, que a gente comentou, na minha célula a gente falou sobre isso bastante. Uma viúva, uma classe de pessoa mais vulnerável daquela época, era essa viúva que teria que ir ao juiz e convencê-lo de julgar sua causa. Uma viúva, não era uma autoridade civil, eclesiástica, um fariseu, um sacerdote, não, era uma viúva, não era ninguém que era uma pessoa rica, influente, nada disso. Uma viúva, pobre viúva. E sabe o que eu aprendo com isso? Meu querido irmão, minha querida irmã, presta atenção, para que eu alcance, para que você alcance algo na vida, você não precisa ser grande, rico, famoso, você só precisa ser alguém determinado, determinada, alguém que realmente vá diante de Deus e se posicione diante de Deus como filho do Altíssimo. É o que eu aprendo aqui, é o que eu aprendo. A mulher era viúva, pobre, não tinha nada, não era influente, porque às vezes a pessoa fala: tadinho de mim, pastor, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sou. Mas você não precisa ser, porque você serve aquele que é. E no versículo 3 ainda, na parte B, está escrito: havia também naquela mesma cidade uma viúva, nós lemos essa parte A, que vinha ter com ele dizendo, agora a parte B: julga a minha causa contra meu adversário. Então olha aqui, gente, julga a minha causa contra o meu adversário. Essa viúva, ela se entregou à sua causa, ou seja, enquanto você não julgar a minha causa, eu não te deixo em paz. Mais ou menos como o Bartimeu, que nós aprendemos recentemente aqui: à beira do caminho não é o teu lugar. Quantos ainda lembram? E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E estava incomodando até a multidão, mas ele não parou, enquanto Jesus não julgou a causa dele também, não ouviu a sua petição. E aqui está essa mulher: julga minha causa contra o meu adversário. Agora, quando você começa a estudar a Bíblia,
muitos personagens usaram essa persistência, essa determinação que essa mulher também usou. Por exemplo, você vê em Gênesis capítulo 32, quando Jacó luta com aquele anjo, lá no versículo 26, ele diz: olha, não te deixarei enquanto não me abençoar. E Deus hoje, irmãos, Ele continua buscando, né, e procurando, porque está difícil hoje. E a gente vai concluir a parábola ensinada por Jesus, lendo isso, o próprio Jesus falando. Hoje está difícil, pessoas assim, persistentes, que não desistem, que colocam a sua causa no altar, mas vão até o fim, não param. Então, tem muita gente que, eu vou começar a fazer algo para Deus, né? E não dá sequência. Eu vou trabalhar para Jesus. O primeiro levante na vida dela, ela desiste. Eu vou começar agora a me aprofundar. Eu vou fazer ITA. Daqui a pouco desiste. Eu vou agora pegar firme com Jesus, mas daqui a pouco desiste. E aqui a gente tem na parábola uma mulher persistente, determinada, julga a minha causa contra o meu adversário. E é a fé, é a determinação, é a persistência que Jesus, Ele espera de mim e de você, para alcançarmos tudo aquilo que Ele já conquistou na cruz por nós. E no versículo 4, na parte A, diz assim: Ele por algum tempo não quis atender. E a Bíblia fala que o juiz por um tempo, vou atender, estou conjecturando aqui, mas mas eu não atendo nem gente importante, eu não temo homem, não temo a Deus, você acha que eu vou perder tempo para atender essa viúva? E a Bíblia fala, ele por algum tempo não quis atender. E você sabe, queridos irmãos, com o papai do céu, não que a Bíblia está comparando um juiz iníquo com Deus, nada disso, isso aqui é um paralelo, não é uma comparação, mas muitas vezes o papai do céu também, muitas vezes Deus também não vai nos atender quando a gente ora, no momento que a gente ora. A gente até comentou na célula, você já imaginou, se toda vez que você fosse orar, pedir algo para Deus, o Senhor, Ele se manifestava para você, como foi com Salomão, e tanto te abençoando. Aí todo mundo queria ser evangélico, né, crente. Falou, rapaz, olha, eu sirvo um Deus que é só pedir na hora Ele me dá. Falou, eu quero isso aqui também para mim, né? Eu quero servir esse Deus. As pessoas iam servir Jesus não por amor, mas por conveniência. Mas quem não quer? E nem sempre Deus vai te atender quando você quer. Às vezes, a pessoa começa a orar, ela ora, mas daqui a pouco ela vê que a resposta não vem, ela desiste, fala, isso aqui eu acho que não era da vontade de Deus não. Mas não é assim, meu querido irmão, você tem que perseverar. Hebreus 10, 36 está escrito lá, que nós necessitamos de perseverança, para que depois de havermos feito a vontade de Deus, nós vamos alcançar a promessa. Mas a gente tem que perseverar. No momento, por algum tempo, ele não quis atender. Agora, olha o versículo, continua dizendo, ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo, bem, eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Olha só, o juiz falou, olha, eu realmente não temo a Deus, não respeito o homem, mas essa mulher está me molestando, né? Eu vou julgar a causa dela, para que ela não continue me importunar. Agora, gente, eu repito o que eu disse, tá? A Bíblia não está comparando Deus com o juiz iníquo. Deus é o juiz dos juízes, o perfeito, o santo, o verdadeiro. É apenas um paralelo, né? Só para adiantar aqui, para quem está ouvindo a palavra, é como Jesus estivesse nos ensinando, se um juiz iníquo, perverso, faz justiça a uma mulher persistente, o Pai Santo não vai fazer? Esse é o Espírito. Mas agora, gente, você sabia que hoje Deus também, Ele está procurando pessoas assim, dispostas a incomodar o trono dEle? Porque o próprio Jesus vai terminar a parábola dizendo, será que o Filho do Homem vai encontrar fé quando voltar na terra? Porque as pessoas hoje nem oram mais, com todo respeito, sem querer, por favor, tá? Sem querer te magoar, mas quantos estão aqui, terminando o dia, nem teve um tempo
ou não é que não teve, é porque não foi prioridade um tempo para orar, para importunar o papai do céu, não só adorar, mas para colocar a tua causa. E porque se eu não tenho uma causa diante de Deus, Ele não tem nada para julgar para mim, para falar para mim, ou para fazer para mim. Olha o que está escrito em Isaías 43, no versículo 26, gente. Isaías 43, 26. Deus, por meio do profeta Isaías, diz: procura lembrar-me, está falando para o povo de Israel, procura lembrar-me, entramos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, ou seja, apresenta as tuas causas, para que eu te possa justificar. E quantas vezes nós temos causas sim, que precisam ser julgadas, nós temos petições que precisam ser atendidas por Deus, mas a gente não leva em oração, a gente não persevera em oração. Eu aprendi algo na minha vida, meu irmão, minha irmã. Toda oração que não se faz é como uma bala que está num revólver, o projétil que está no revólver, mas não é lançado. Ah, pastor, mas está escrito lá em Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, mas não interpreta errado o texto. Ali não é um convite para nós não orarmos, para nós não levarmos diante do Senhor a nossa petição. A Bíblia não se contradiz. Você abre a tua Bíblia lá em Mateus 7, a partir do versículo 7, o próprio Jesus, o Deus encarnado, nos ensinou: bate e a porta vai se abrir, pede e será dado, busca e você vai encontrar. Então você tem que, hoje Ele espera pessoas incomodar Ele. Então acho que eu estava tentando lembrar quando estava mexendo na palavra. Alguém falou para nós essa semana, para mim e para o amor, foi final de semana, não sei se ela estava junto, de uma situação, eu acho que foi até a Silvia no discipulado, que ela falou do cachorro que sumiu, ela continuou orando até encontrar. Gato. Eu estava conversando com o Flávio, ela estava assim, mas eu prestei atenção, falei, está vendo? Porque às vezes, irmão, acontece algo, uma causa, a gente coloca diante de Deus, a gente ora 1, 2, 3 vezes, a gente para. Olha, você imagina, se eu desse o microfone, oferecesse o microfone, eu tenho certeza que alguém tem, pastor, eu quero contar um testemunho, de que eu perseverei, de que, olha, aconteceu algo na minha vida, talvez eu estou falando em tese aqui, mas aqui nesse auditório aqui, na casa do Pai tem alguém, pastor, me roubaram algo, um carro, e fiquei 1 semana, 2, 3, 4, 10, mas eu não desisti, e Deus me deu de volta. Porque esse é o Deus da Bíblia, é um Deus que Ele espera que você leve diante dEle a tua causa. Hoje você trouxe a tua causa aqui, eu creio que muitos sairão daqui com seus milagres, amém? Muitos sairão daqui curados, muitos sairão daqui com seus casamentos restaurados, mas se não materializar o milagre hoje, você precisa continuar clamando, apresentando a tua causa como essa viúva. Fala para o papai do céu: Senhor, porque, irmão, pastor, quando eu sei que a minha causa é justa, é simples. Se a tua causa está alinhada com a palavra de Deus, é justa. Se você quer uma bênção no teu casamento, Deus quer abençoar o casamento, a família. Se você precisa de uma bênção financeira, Deus quer te abençoar. É muito simples, mas você precisa perseverar. E o texto continua, versículo 6 e 7, por favor. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo, não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então Jesus fala, embora pareça demorado. Tem uma versão que fala, ainda que os faça esperar. Porque assim como o juiz iníquo, e Deus não é juiz iníquo, mas muitas vezes mesmo, irmãos, Deus, Ele nos faz esperar. E eu penso que muitas vezes Ele faz com que nós esperamos, porque Ele quer saber se realmente nós vamos continuar clamando. Ele quer realmente ver se realmente é algo que nós vamos buscar intensamente. Se tem algo que eu aprendi, e eu levo muito a sério na minha vida, meu irmão, e eu já ensinei isso muitas vezes aqui: quem não luta pelo que quer, tem uns que sabem, quem não luta pelo que quer não merece o que deseja.
Coloca isso aí, ó, quem não luta pelo que quer, não merece o que deseja. Porque se você luta por algo e você quer isso, você precisa lutar. Porque é o que Jesus está ensinando aqui, que eu já adiantei, para melhor compreensão da parábola. Se um juiz ímpio, se um juiz pecador, se um juiz perverso, ele fez justiça à causa de uma viúva indefesa, ele fala: o meu pai, que é santo, que é perfeito, que é amoroso, ele não vai fazer justiça para os seus filhos, para os seus escolhidos, que clamam de dia e de noite? É claro que ele vai, é claro que ele vai, mas olha como Jesus conclui a parábola no versículo 8: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque a cada dia que passa, as pessoas, elas estão perdendo a fé. Lá em Mateus 24, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. E não é só o amor um para com o outro que está se esfriando, o amor para com as coisas de Deus. Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele fala que nos últimos dias, os homens também seriam mais amantes de si do que amantes de Deus, e religiosos. As pessoas não querem mais orar, as pessoas não querem mais buscar. Então hoje, tudo que nós construímos até aqui, como ministério, como igreja, eu não tenho nenhum mérito nisso, minha esposa não tem mérito nenhum, misericórdia e graça, mas tudo foi através da oração, do clamor. E muitas vezes, isso que Jesus disse, já está se manifestando, infelizmente, até dentro da igreja. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque, meu irmão, você sabe quando você perdeu a fé? Sabe quando eu perdi a fé? Quando eu paro de orar. Enquanto eu estou orando, enquanto eu estou clamando, enquanto eu estou colocando a minha causa no altar, é uma mensagem que eu estou enviando para os céus: eu acredito. Parei de orar, parei de ter fé. Muita oração, pouca oração, pouca fé. Alguém disse, e eu acredito, eu sei que muitos não gostam de ouvir isso, mas é uma grande verdade: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Não importa quem é o homem ou a mulher, pode ser doutor em divindade, pode ser um grande profissional, uma celebridade, mas nenhum homem, nenhuma mulher é maior do que a vida de oração. Então, eu quero encerrar aqui lendo para você também um versículo do Salmo 17. Salmo 17, o versículo 1, está aqui no projetor. Esse salmo, que é um salmo de Davi, olha o que está escrito: ouve, ó Senhor, a minha causa justa. Quantos têm causa justa para apresentar diante do Senhor? Ouve, ó Senhor, a minha causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Eu quero encerrar aqui as minhas palavras, dizendo para você mais uma vez: hoje, muitos de vocês, talvez pela primeira vez, está colocando a tua causa aqui no altar, e eu creio que muitos de vocês vão receber um milagre ainda hoje. Mas se o milagre não se materializar na tua vida hoje, não pare, continue trazendo no altar, continue clamando. Você veio aqui clamar pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos, pela tua empresa, por uma casa própria. Jesus não fica zangado com você. Jesus, ele falou certa feita para os seus discípulos: até agora nada pediste em meu nome, peça para que a sua alegria seja, alguém lembra? Completa. Deus não fica zangado conosco quando nós apresentamos a nossa causa. Eu tenho 1 minuto, estou sentindo isso aqui no meu coração, de compartilhar isso com você. E eu falo porque minha filha hoje está aqui na igreja, mas a minha filha, 5 anos atrás, começou a cursar psicologia, menina de Deus, de altar. Ela chegou para mim, para a mãe dela, e falou: eu não acredito mais em Deus, não acredito mais em Jesus, me fechei para tudo isso. Esquece o sistema de educação de hoje.
Sabe o que eu falei para minha filha, minha esposa? Nada. Falou: filha, nós amamos você do mesmo jeito. Você é a nossa princesa do mesmo jeito. Só que todo dia nós estamos nesse altar. Nós não criamos filho para o mundo e nem para o diabo. Hoje, minha filha está aqui, com o esposo, com minha neta, e logo, logo meu filho vai estar aqui também. Você sabe por quê? Pode aplaudir. Não poderia ser diferente, porque o juiz é justo, e a causa é justa. Você acha que Jesus quer ver os nossos filhos na perdição? Nossa família destruída? Nossas finanças acabadas? Ele não quer. Se coloque de pé, por favor.